Ok, então, boa tarde para essa segunda sessão interativa, para responder dúvidas. Então, nós temos já algumas dúvidas na fila, eu vou começar com isso. Para lembrar rapidamente, então, a matéria das primeiras 2 aulas da semana passada foi basicamente, acho que esse capítulo introdutório, que dá algumas definições básicas e fala sobre a representação das soluções, etc. Nós temos também uma dúvida depois relacionada sim, digamos, talvez eu tenha que explicar também isso, talvez interessante, né? O projeto de heurísticas tem muito a ver com engenharia, muito a ver com estudos experimentais, porque muitas vezes não sabemos bem como analisar, porém, tem alguns resultados teóricos da disciplina como um todo, tem uma inclinação ser no início um pouquinho mais teórico, porque até um certo ponto tem resultados fundamentais, como, por exemplo, o No Free Lunch Theorem, o fato que não tem almoço de graça, né, que é um teorema mesmo que dá para demonstrar, e algumas coisas na busca por modificação de soluções, mas depois isso vai ser cada vez mais leve no sentido que não tem mais resultados teóricos, mais técnicas e análise experimental. Mas, então, enfim, isso só para falar sobre a linha geral, porque talvez alguns achem, agora no início isso parece mais pesado. É um pouquinho mais pesado, não, mas tem um toque um pouquinho mais matemático, simplesmente porque tem mais coisas matemáticas. Então, a primeira dúvida foi a definição 1.3, acho do Lucas, né? Uma relação binária R polinomialmente limitada. Né? Eu acho que a dúvida foi entender essa relação. Então, eu poderia talvez ok, deixa eu ver isso aqui. Whiteboard, talvez eu faça isso assim. Ok, então acho que agora dá para ver o whiteboard. Então, para desfazer isso, né, bom, tem 2 camadas para entender questões matemáticas, né, basicamente. Então, eu vou rapidamente falar sobre as definições. Né? Poli, aqui, né, é uma função polinomial. Qualquer função polinomial. Ou seja, isso pode ser n ao quadrado mais n, né, ou 3n ao cubo mais 2n ao quadrado mais n, algo assim, né? Isso é uma função polinomial. E depois tem essa questão da relação binária. Isso talvez é bom rapidamente olhar também, uma relação binária. Uma relação binária é uma coisa bem elementar, pois o pessoal que faz essas definições gosta de usar, não? Uma relação é simplesmente então, entre um conjunto X e um conjunto Y, e um conjunto de pares de X e Y, né? Um subconjunto de todos os pares de X e Y. Isso é uma relação. Então, tu pode imaginar que tem um conjunto X, e aqui tem alguns X's, e aqui tem um conjunto Y, e tem alguns Y's, e a relação define quem está relacionado com quem. Né? Então, esse par faz parte, poderia também fazer mais uma vez, ou esse par faz parte, poderia fazer parte mais uma vez, ou talvez tenha uma coisa isolada aqui. Né? Então, essas conexões aqui, de fato, definem a relação. Né? Então, nesse caso, se chama isso x1 a x5, talvez, e o y1 a y4. Né? Então, a relação, nesse caso específico, um momento aqui, seria o conjunto dos pares x1, y4 e x2, y1, etc. Isso, eu não sei se isso fez parte da dúvida, mas isso é a questão da relação. Relação é abstrato. Né? Ela modela qualquer coisa uma coisa que relaciona com outra. Isso faz sentido? Alguma dúvida aqui? Faz sentido. Ok. Não, e depois a nossa definição, né, essa relação binária, ela é binária, né, porque tem 2, né, eu posso fazer uma relação ternária, então seria x vezes y vezes z, né, triplas, né, forma triplas de coisas, né, então eu vou relacionar sempre três coisas entre si.
mas então essa relação se chama então polinomialmente limitada. Caso existe um P em poli, né? Então esse P é uma função polinomial, né? Tal que para todos os pares xy que pertencem a essa relação, exatamente no sentido que nós discutimos, o tamanho do y é menor ou igual que esse polinômio do tamanho do x. Ou seja, o tamanho do y não é grande demais em função do tamanho do x. Né? Isso é a definição de polinomialmente limitado. Que parar também rapidamente também, isso tecnicamente faz sentido? Esse polinômio seria uma expressão que nem aquela ali da primeira linha, é isso? Ou não? Sim, isso por exemplo. Né? Então, por exemplo, para fazer isso mais concreto ainda, então diz que seja o polinômio, mas isso, aqui é sobre a existência de um polinômio, né? Mas digamos o polinômio é n, voltar aqui, n sobre 2, ok? Então, tu faz uma relação que diz que tem alguns pares, né? E nesse caso, né, eu vou ter x1, x2 e y, mas strings. Então, eu vou dizer que não sei, a casa, né? Vírgula, oi. Né? Ok? Dá para ver que o x aqui tem 4 caracteres, ok? E o oi tem, o y relacionado tem 2, né? Então, isso satisfaz que o tamanho do y é menor ou igual que o polinômio do tamanho do x, a saber, 4 sobre 2, 2, ok? Então, para este polinômio específico, isso seria um caso que dá certo, mas então, se eu quero repetir o caso de novo, e usar novo, por exemplo, né? Isso não, né? Porque novo não é menor ou igual que este polinômio P do tamanho do x, ok? Mas esse caso específico, dessa forma não vai acontecer, porque só tem que existir um polinômio, tal que isso é verdade. Então, para satisfazer isso, né, nesse caso, desse R aqui, eu poderia simplesmente pegar P igual a N, né, e aqui é satisfeito já, novamente. Né, porque, então, 4 é menor ou igual que 4, no segundo exemplo. É basicamente isso. Né? Então, dizer que, então, para não ser polinomialmente limitado, os y têm que ser muito, mais que um polinômio maior. Né? Mas eu queria dar uma segunda coisa, porque assim, isso é uma definição matemática, ela é seca, dessa forma, ok? Tem uma relação, isso, não sei, matemática discreta, e simplesmente diz que os comprimentos dos elementos lá tem que satisfazer certas relações. O que nós queremos fazer de verdade, né, nesse contexto, aqui x normalmente é o conjunto I de instâncias de um problema, ok? Pensa em instância do problema de Cauchy viajante. E aqui o y é o conjunto S de soluções. Isso é o nosso contexto de aplicação específico, e aqui nos interessa que as soluções de problemas são polinomialmente limitados pelo tamanho da instância. Né? E isso faz muito sentido, né? Se eu vou te dar uma instância do problema do Cauchy viajante, né? Isso já vai diretamente, eu já poderia explicitar isso, né? Porque isso eu posso usar depois para responder a dúvida do Erwin também, né? Que, então, imagina uma coisa com só para os fins de um exemplo pequeno, somente cinco cidades. Qual a entrada dessa coisa? Então, cidade 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai ser uma matriz 5 a 5, né? Que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e vai dizer que quais são as distâncias de cada cidade para qualquer outra. Na diagonal, nós vamos ter 0 sempre, é claro, né? E 1 a 2, talvez e 1, e 2 a 3, talvez e 1, e 3 a 4, talvez e 1 também, e 3 a 5, talvez e 1 também. Com a matriz simétrica, eu posso colocar uns aqui também. E os demais distâncias, não sei, 1 a 3, talvez 2,
Bom, eu vou ter que estimar de alguma forma. Então, a parte de mais, eu vou provavelmente colocar 1 a 5 também, aqui é o resto, digamos, de 2. Né? Tanto faz para os fins desse exemplo. Então, essa matriz, né? Então, para n cidades, aqui no exemplo, n igual a 5, essa matriz aqui tem n ao quadrado entradas. Então, nesse caso, n ao quadrado é igual a 25. Isso é o tamanho da entrada. Uma solução, porém, é uma permutação das cidades. Vai dizer que começa na cidade 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5, por exemplo. Então, uma solução aqui, então aqui é a instância, aqui é uma solução, vai dizer a permutação é 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Quanto espaço eu preciso para escrever uma solução? São N números, né? A ordem das cidades em alguma forma. Então, aqui eu vou precisar também N cidades em alguma ordem. Então, de fato, aqui, se tu chama a entrada x, né, como nós fizemos na relação binária antes, então o tamanho do x da entrada é n ao quadrado. Né? E se chama a saída, então a solução y, então o tamanho do y é só n. Né? Então eu posso claramente ver que isso é polinomialmente limitado aqui. A saída, uma solução, não é muito grande em relação à entrada. De fato, é menor, muito menor aqui. Raiz da entrada. Qual o motivo de fazer, então, essa definição 1.3? Tem problemas que tem uma entrada um certo tamanho, isso vai crescer, né, com a quantidade, não sei, de cidades, como nesse exemplo aqui, a quantidade de alguma coisa. Mas as soluções precisam mais que polinomialmente elementos, né, para ser escritos. Então, se eu tenho um problema desse tipo, eu nem posso escrever a solução, imprimir na saída a solução em tempo polinomial. Então, isso são problemas que eu quero excluir. E por isso eu tenho essa definição de ser polinomialmente limitado, né, aplicado a instâncias e soluções. Um exemplo, eu não sei se vocês conhecem Sokoban. Sokoban? Talvez? É um jogo parecido com Sudoku? Não. Empurrar caixinhas, exatamente. Talvez Tá. você já viu, você tem esse tabuleiro, tem um homenzinho, o Sokoban em japonês para warehouse keeper, né? Então, o cara que cuida do estoque no armazém, ele empurra caixas para objetivo, né? Então, se tu imagina a entrada, é simplesmente esse tabuleiro, a posição das caixas, etc. Né? Então, tipo, não sei, tem tabuleiro N vezes M, tem N vezes M números, digamos, né? O caracteres em ASCII. Mas uma solução poderia ser mais que polinomial no tamanho dessa entrada. Então, é possível construir instâncias. A grande massa das instâncias não é assim, mas é possível construir instâncias onde precisa, tipo, para, digamos, n vezes n a entrada, então tu precisa 2 na n movimentos para resolver. Então, esse tipo de problema não quero considerar aqui, por isso é polinomialmente limitado. Faz sentido? Certo, obrigado. Okay. Então, isso... Tile Puzzle é um tipo... também entra nessa categoria ou não? Qual? O Tile Puzzle. Boa pergunta. Eu não sei, acho que não. Mas não sei. Porque Pois é, tô pensando nisso. Tile Puzzle é assim. Eu acho que não. Eu me chute não, eu diria que não. Eu tenho que verificar. Porque, ok, o Tile Puzzle, então o n squared minus 1 puzzle, né? Onde tem, para os demais, né, para n igual a 3 tem isso aqui, né? Tem as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em buraco, né?
Isso é a configuração alvo também. E depois você tem alguma permutação disso. Eu suspeito que não, porque então nesse caso também a entrada seria n ao quadrado. E a questão é qual a maior distância entre duas configurações possíveis, né? A saber, essa configuração aqui, a configuração alvo, e uma outra qualquer. Eu acho que isso é polinomialmente limitado. Não preciso de tantos movimentos para resolver. É só basicamente o diâmetro. Você pensa num espaço de configurações que são onde as diferentes conexões são conectadas pelos movimentos, né? Pode movimentar aqui para lá, para lá, para lá. Né? Isso seria o diâmetro desse grafo. Então, acho que não. Mas eu não sei. Ok. Mas alguém quer injetar uma dúvida aqui nessa coisa específica? Professor, eu tenho mais umas, tá? Queria tirar rapidinho contigo. Sim. Ali na página 12 também das notas de aula, no exemplo 1.3, representação da coloração de grafos por variáveis, tem uma expressão V contido em Q. Eu não entendi o que seria o Q. Ok. Página 12, na coloração de grafos. Aquele primeiro parágrafo ali. Lá em cima. Aqui já? Exemplo 1.3, eu não entendi o que seria o Q. Uma representação da dimensão integral da coloração de grafos e as variáveis. Acho que isso não está em qual. É porque isso não faz sentido. Eu acho que, sim, acho que sim, tá bom, eu removi isso, porque a ideia é simplesmente pegar os vértices e atribuir uma cor, né, a cada vértice. Então, tu pode usar as variáveis V mesmo, o conjunto de vértices pode ser usado como conjunto de variáveis, e cada vértice recebe uma cor. Então, esse pertence a Q, não faz sentido, eu acho que isso é um copy-paste. Ok. Outra dúvida breve dessa? É bom, se vocês reclamam sobre tudo, eu posso corrigir, já corrigi várias coisas ao meio do caminho, né? Sempre tem errinhos, coisas. Então, isso é bom. Eu também não entendi por que no núcleo de bus a complexidade é 2K ao quadrado, K ao quadrado. Não entendi essa parte. Porque depois de fazer a redução, como está escrito aqui, né? Então essa distinção pelo grau, tu pode demonstrar que tu tens menos que 2K quadrado vértices, né? Essa coisa aqui, né? Esse primeiro passo. E depois, a solução para exaustão vai testar todos os subconjuntos de vértices. Então, se tu tens N vértices, tu quer testar todos os subconjuntos, tu precisa 2 na N subconjuntos. Ou vai testar 2 na N subconjuntos. E como aqui tem 2K ao quadrado, tu vai testar 2 na 2K quadrado subconjuntos. Então, isso só porque isso dá para fazer mais inteligente, né? Mas aqui o objetivo do exemplo é só demonstrar que isso dá para reduzir para alguma expressão que depende só do K e não do N. Então, foi reduzido para esse núcleo aqui. Tá bom. Tinha mais uma dúvida no início, que não me lembro agora, não sei. Eu tinha uma dúvida na parte dos algoritmos genéticos que tu falou de dar uns valores aleatórios, alguma coisa assim? Sim, as chaves aleatórias. Yeah. Chaves aleatórias, isso. As chaves aleatórias. Onde são? Deixa eu ver essa aqui. Chaves aleatórias. Ok. Sim, eu acho que eu entendi a ideia, só que eu não entendi, tipo, a vantagem, sabe? Entende? O que tu ganha com isso, sabe?
O que tu ganha com isso é assim, isso talvez um pouquinho decoplado. Deixa eu voltar aqui para o whiteboard aqui, mais simples de mostrar isso. É bem simples também essa ideia. O problema de uma permutação, se tu pensa, ok, eu tenho uma permutação 1, né, no problema do caixeiro viajante, né, mesmo que nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Okay? E depois tu pega uma outra permutação. Digamos 3, 1, 5, 2, não, 3 não, 4, por exemplo, ok? E agora tu quer fazer manipulações. Então, por exemplo, acho que isso está discutido um pouquinho mais para frente, mas uma coisa bem comum, algo genético, seria recombinar soluções. Né? Então, tu pega um ponto de corte aqui, e depois tu pegas a primeira parte da primeira permutação, a segunda parte da segunda permutação, e quer escrever uma nova permutação. O resultado seria, nesse caso, 1, 2, 3, 2, 4. Né? E agora tu percebe que isso não é mais uma permutação, né? Tem 2 vezes o 2 e falta o 5. Sim, Se tu faz a representação por chaves aleatórias, tu tens essa flexibilidade, porque qualquer sequência de chaves aleatórias seria dar uma permutação válida. Né? Então, tu diz, ok, nesse caso, eu vou representar por chaves aleatórias, chama isso aqui barra, então, digamos, não sei, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.0, né? Porque isso define a ordem 1, 2, 3, 4, 5. E depois tu define a segunda como, agora o 3 tem que ter o menor número, então vai dar 0.2 para 3, o 1 tem que ter o segundo menor número, o 5, o terceiro menor número, depois o 2, e depois o outro, né? Isso seria basicamente a representação para chaves aleatórias. E agora, se tu faz isso aqui, e quer fazer uma recombinação dessa forma, sai uma coisa válida, porque tu pode ordenar esses números, então, essa é uma nova permutação aqui, tu pode ordenar esses números e construir alguma permutação. Então, tu ganha eu acho que eu entendi. Então, as chaves, elas vão ser sempre iguais. Assim, tipo, para todas as permutações, é a mesma chave para aquela variável. Tipo, para o 3 é a mesma chave na primeira permutação e na segunda. Não, nesse caso seria as chaves aqui para 1, 2, 3, 4, 5, e aqui 3 tem a chave 0.6 e aqui 3, tem São a aleatórias as chaves? São chave, aleatórias, não são? sim. São randômicas, chaves Sim, randômicas. sim, chaves Ok, randômicas. entendi. Sim. Entendi. Bom, para construir o exemplo, eu peguei uma coisa meio regular, 0, 2, 4, 6, 8, 1.0, mas não quero, assim, isso não faz parte da definição. Tipicamente, eu vou pegar uma sequência de números aleatórios, e aqui vocês percebem também, o meu exemplo não foi tão legal, porque aqui... Não, mas foi possível entender, sim. São chaves aleatórias e o mesmo número pode ter 2 chaves diferentes. Sim. Em permutações diferentes. Né? Sim, e esse número aleatório define basicamente a posição do elemento, né, em comparação com os demais. E aqui define a permutação, a ordem. Né? Basicamente, eu vou visitar a cidade em ordem da menor chave para a maior chave. Se tem repetições como aqui, 2 vezes 0.6, então, ok, é uma indefinido, não bem definido, mas isso quase não acontece na prática porque são chaves aleatórias mesmo. Então, eu vou inicializar uma população inteira com todas as chaves aleatórias, que vai me dar uma população de permutações. Basicamente. Ok, mas então a pergunta do colega tá certa, né? Cada cidade recebe uma chave aleatória preliminar antes de começar as permutações. É isso, né? Sim, isso define as permutações, né? Basicamente, aqui, por exemplo, a cidade 3 recebeu 0,6 e na segunda permutação tem 0,2. Isso define, então, que na primeira está na terceira posição, enquanto na segunda está na primeira posição. Então, a tradução das chaves aleatórias de volta para permutações funciona para ordenar depois os números. Como, ok. Entendi, eu acho, professor. Ok? Ok.
Obrigado. Então, a resposta bem resumida é você ganha flexibilidade na representação. O espaço é um pouquinho mais redundante, o espaço é maior, mas a flexibilidade então toda a solução vai valer sempre, enquanto permutações com repetições não são. Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas que estavam na fila inicial. Então, eu acho que eu vou agora começar a responder a pergunta um pouquinho maior, um pouquinho mais abrangente, e depois vocês podem, em momentos que vocês acham interessante, jogar mais perguntas lá. Então, a dúvida, para resumir isso, foi dar um exemplo concreto, mais ou menos, que vai ilustrar. Então, um exemplo concreto do problema de caixeira viajante, que vai ilustrar as ideias dos primeiros capítulos. Isso mais ou menos? Sim, professor, é exatamente isso. É passar todos os capítulos com a ideia bem simples do caixeiro viajante, sem muitos nós, sem muitas cidades, para que a gente possa fazer de verdade, né? Sim. Passar pelos conceitos das 4 aulas. Sim. Vamos ver. Né? Então, isso já existia. Então, você tem uma série de cidades, N cidades. Ok? Tu tipicamente tens na entrada uma matriz 1, 2 a N, 1, 2 na N, né? De distâncias. Ok? Isso é a entrada que tu recebe no problema do caixeiro viajante. Então, essa matriz vai ser completa. Ela tipicamente tem zeros na diagonal. Ela tipicamente é simétrica também. O que quer dizer, a distância de 3 para 1 é a mesma distância que 1 para 3. E depois, a ideia é encontrar uma permutação. Né? Então, essa é a nossa permutação canônica, 2AN, que minimiza a distância total. Então, se tu chama essa matriz D, acho que eu chamo tipicamente D, isso então minimiza a distância da primeira cidade, então P1 para a segunda cidade, P2, mais a distância da segunda cidade à terceira, mais 3 pontinhos, mais a distância da última para a primeira de novo, né? Porque tu vai voltar em um ciclo. Isso é a questão. Então, minimiza sobre todas as possíveis permutações essa distância. Isso é o clássico problema do caixeiro viajante. Como o número de permutações é muito grande, né? Tem N fatorial possíveis permutações, eu não consigo resolver o problema para essa questão. E agora eu vou ver um pouquinho como eu posso relacionar isso com a matéria. Então, na introdução, o que nós acabamos de discutir, né? Questões de classes de complexidade. Por exemplo, nós já discutimos que essa relação entre entrada e saída, a entrada matriz, saída uma permutação e polinomialmente limitado, né? Se encaixa na forma de problemas que nós queremos discutir. A próxima coisa aqui na definição 4 ainda, eu poderia dizer que o problema do caixeiro viajante, que eu vou então abreviar com PCV aqui, pertence à classe NPO. Então, é um problema de otimização, isso não deterministicamente polinomial. Então, porque é um problema que tem um valor, né, tem uma função objetiva, saber essa aqui, que eu quero minimizar, mas eu posso reconhecer instâncias em tempo polinomial, claro, se eu ser uma matriz simétrica, a relação é polinomialmente limitada, que nós já discutimos, e eu posso decidir se uma dada permutação é uma solução para a entrada, né? Se eu verificar que todos os números de 1 a n ocorrem exatamente uma vez, e a função objetiva é computável em tempo polinomial, porque eu só preciso somar as distâncias, né? Eu faço um laço for que vai somar e calcular isso aqui. Então, isso seria
Então, isso satisfaz a definição da classe NPO. Mas isso provavelmente óbvio também, pelo menos enquanto P é diferente de P, então assumindo P é diferente de P, porque ninguém sabe, o problema do caixeiro viajante não vai ser um problema na classe PO. Isso seria o equivalente de dizer que eu posso calcular a rota melhor em tempo polinomial, que ninguém sabe se isso é possível. E assumindo P diferente de P, vai ser demonstravelmente impossível fazer isso. Então, é um problema difícil, em outras palavras. Ok? Professor, o O seria o quê mesmo? O quê? Por que é PO, NPO, desculpa? Porque isso são as classes equivalentes para PNP. A PNP são problemas de decisão, formalmente, né? Eles têm resposta só sim ou não. Né? Classe P decide em tempo polinomial, sim ou não, ou classe NP decide não deterministicamente em tempo polinomial, sim ou não. Né? PO e NPO são as classes correspondentes para problemas de otimização, que é o nosso interesse aqui. Eles têm uma função objetiva. Depois tinha a questão do não tem almoço de graça. Aqui não sei muito relacionar isso diretamente com o problema do caixeiro viajante. Né? Aplicado o problema do caixeiro viajante só seria dizer que não tem nenhuma heurística não, acho que isso não faz sentido. Não, sim. Então, isso não posso relacionar com o problema do caixeiro viajante porque é um problema específico, né? O No Free Lunch Theorem está dizendo que não vai ter um único algoritmo que é melhor para todos os problemas de otimização. Se ele é bom numa parte dos problemas de otimização, vai ser ruim no outro. Né? No problema do caixeiro viajante, poderia existir um teorema similar que diz isso sobre todas as instâncias, mas do meu conhecimento esse teorema não existe, talvez difícil de mostrar. Fato é que nós sabemos resolver bem instâncias. Acho que em algumas das aulas eu mostro uma demonstração da resolução de instâncias com 100 cidades, ou 200 cidades. Então, nominalmente, esse espaço então tem mais que, de fato, 2 a 100 possíveis elementos. Então, é impossível exaustar isso e verificar um por um, mas nós sabemos resolver isso bem. Né? Então, as instâncias típicas na prática se comportam bem. Né? Então, de forma que as nossas técnicas são capazes de resolver problemas bem grandes. Tá. Depois, representação de soluções. Né? E aqui tem o exemplo 1.1 e 1.2, que diretamente relaciona com o problema do caixeiro viajante. Né? Isso simplesmente, né, eu usei aqui uma representação por uma permutação. Né? Então, permutação vai sempre dizer qual a primeira cidade, a segunda cidade, terceira cidade e enésima cidade, vai ter que ter uma permutação. Então, obviamente, eu posso fazer uma representação por variáveis, né? Onde as variáveis são as posições 1, 2, AN. Acho que eu uso isso diretamente. E depois eu vou atribuir a cidade para essas variáveis. Então, digamos, eu tenho um conjunto de cidades ainda. Usei aqui, acho que isso é um pouquinho diferente das notas aqui, minha anotação aqui. Mas então você tem posições 1, 2 a N, e cidades C1 a Cn. Então uma representação por variáveis vai atribuir, então na posição 1, talvez tenha a cidade 2, na posição 2, talvez tenha a cidade 3, na posição 3, talvez tenha a cidade 7, etc. A segunda representação aqui, isso também é comum, né?
é mais simples talvez ver isso visualmente, né? Então, eu posso claramente também representar uma rota entre cidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por arestas que ligam essas cidades, de todos n ao quadrado arestas possíveis. Então, uma representação por um conjunto seria um conjunto de arestas. Nesse caso, eu vou dar uma solução, ou essa solução específica seria aresta 1, 2. De fato, esse caso é não direcionado, então são conjuntos, aresta 2, 3, aresta 3, 4, aresta 4, 5, aresta 5, 6 e aresta 6, 1 novamente. Assim. Então são possíveis representações. Aqui no 1.2, representação de soluções, eu estou introduzindo essas duas representações porque elas são representações genéricas. Né? Tem uma série de variáveis, atribui um valor, isso representa uma solução, ou tem um certo subconjunto de um subconjunto maior, que se chama o inverso dos elementos, que representa uma solução. Isso cobre quase todos os problemas possíveis. Mas eu posso claramente fazer representações específicas para o meu problema em questão, se eu quero. Ok, com isso, uma dúvida aqui? Ok, até agora está indo bem. Para mim, okay. Desculpe, para mim está indo bem. Sim, sim. Não, é ótimo. Só que vocês podem também dizer que acelera um pouco, porque a tua dúvida é um pouquinho abrangente, né, ver isso, né? Poderia falar mais ou menos, mas eu quero que essas sessões são bem úteis diretamente respondendo as dúvidas diretamente para vocês. E se quiser acelerar, professor, pode acelerar sim, tá? Ok. Mas tá indo tranquilo, assim, para mim está esclarecendo que eu tenho dúvida. Tá, ok. Eu vou acelerar um pouco e você pode frear, então. Depois tem um capítulo sobre reduções de problemas. Né? Aqui nós já tocamos esse núcleo de Bass. O núcleo de Bass é uma redução do problema de cobertura por vértices. No problema do caixeiro viajante, eu não dei um exemplo, mas eu poderia, acho que mais tarde eu vou dar um exemplo. Né? Uma redução do problema do caixeiro viajante seria algo que reduz o espaço de busca. Né? Nós falamos que tem todas as permutações e todas as n fatoriais permutações que eu tenho aqui, então, será que eu consigo demonstrar alguma coisa? Né? Por exemplo, mas isso é mais fácil de imaginar, então, para os fins desse exemplo, eu não estou dizendo que isso existe, mas se eu vou olhar para esse exemplo aqui de novo, né, eu poderia imaginar que uma solução ótima não liga 2 e 5, né, porque essas são duas cidades opostas aqui. Né, eles têm as duas cidades de maior distância, digamos, 2 e 5. Né. Então, eu poderia dizer que ligar 2 e 5, então, aresta 2 e 5 é proibido. Okay? Se isso é proibido, isso reduz o espaço de busca. Não tem mais n fatorial permutações, porque todas as permutações onde 2 e 5 aparecem consecutivamente na permutação são excluídas. Né? Então, isso vai reduzir para uma coisa, isso vai ser ainda exponencial, mas menor. Né? E você teria ideias mais fortes, então talvez você possa eliminar mais desse espaço de busca. Então, isso seria a ideia da redução de um problema. Eu posso fazer isso também heuristicamente, isso que eu falo um pouquinho mais para frente. Então, eu talvez não sei, eu não posso demonstrar matematicamente que 2 e 5 não aparecem consecutivos na permutação, mas eu poderia simplesmente assumir isso heuristicamente. Né? E aqui eu vou perder eventualmente a ultimidade, mas mesmo assim eu poderia talvez obter boas soluções experimentalmente e verificar se as soluções experimentais são boas. Depois, transformação entre representações.
Tem um problema no problema caixeiro viajante aqui, não. Sim. Talvez no problema do caixeiro viajante, bom, nós temos as duas representações aqui, a representação por conjuntos, só, a representação por conjuntos, a representação por variáveis, obviamente eu posso representar entre essas duas representações, por exemplo, né? Então, dado essa representação por arestas, uma seleção de arestas, eu posso equivalentemente produzir uma que diz qual cidade em qual posição, e vice-versa. Aqui isso não é super interessante, porque essas duas representações são essencialmente idênticas, é a mesma coisa, tem uma bijeção basicamente entre as duas, então isso não tem muita utilidade, né? As representações que eu apresentei lá, tipicamente são representações que facilitam tratar o problema de alguma forma, né? Uma coisa nós discutimos no início, chaves aleatórias, foi essa dúvida, para que serve? E a resposta é, toda a solução em chaves aleatórias é uma solução factível, né? Então, eu ganho flexibilidade na manipulação de soluções. Em contrapartida, tem um espaço de busca maior, um pouco maior. E depois, na aula e nas notas também eu dou um outro exemplo da coloração de vértices, né? Que aproveita que qualquer coloração pode ser simplesmente obtida por ordenar por classe de cores, e depois rodar um algoritmo guloso, e aqui eu consigo, então, mapear a questão da coloração para uma questão de permutações, por exemplo. Isso pode ser melhor na representação para lidar com o problema. Então, a mensagem aqui, basicamente, vale a pena pensar sobre a representação, que facilita as operações que eu quero fazer. No problema do caixeiro viajante, tem questões avançadas também que poderiam ser citadas. Por exemplo, se eu quero... então, talvez eu vou mostrar isso aqui rapidamente. Mas isso meio... é um pouquinho mais avançado, mas não tanto usado. Então, mas isso mais uma representação por estrutura de dados, de fato, que é uma que facilita, né? Então, você tem uma instância um pouco maior do problema do caixeiro viajante, uma operação comum é pegar um segmento de cidades e inverter a ordem. Então, dessa cidade aqui, eu vou para lá, depois para cá, e depois continuar aqui em cima, e depois na outra direção. Na representação por permutações, isso seria basicamente pega um segmento P1 a Pk, digamos isso começa aqui, né? P1 a Pk, e depois continuaria com Pk mais 1 a Pn. Aqui seria Pn. E agora eu vou inverter esse segmento. E aqui tem então o Pn, primeiramente, então Pn menos 1 a Pk. Okay. Nessa representação, eu preciso inverter esse segmento. Se eu pego o menor dos dois segmentos, eu ainda tenho um trabalho que precisa essencialmente um tempo linear aqui. Então, isso talvez pode ser o gargalo da minha operação de fazer isso em memória, inverter esse segmento para um laço que tem tempo linear. Então, tem representações feitas explicitamente para o problema do caixeiro viajante, onde essa inversão aqui tem menos tempo, por exemplo. Mas isso vai além da disciplina discutir. Essa é uma estrutura de dados bem especializada, talvez com aplicações somente em algumas aplicações do caixeiro viajante. Bom, depois... acho que isso termina o capítulo 1. Tem diversificação e intensificação ainda, como último capítulo, 1.3, que são duas noções genéricas, né?
que guiam, talvez, o projeto, mas eu acho que estou discutindo também o problema é que essas noções são mais, mais princípios que guiam, que definições formais, né? Eu posso sempre claramente dizer que usa para diversificar, que está usado para identificar. Identificação é uma busca um pouquinho mais, talvez, rígida, em uma certa área do espaço de busca para encontrar as melhores soluções. E diversificação é uma boa cobertura das possíveis soluções para não perder uma boa solução no outro canto do espaço de busca, né? De forma geral. Ok. Depois, eu vou aqui rapidamente, nós falamos aulas 3 e 4 também. Então, a aula 3 começa com busca local, vizinhanças simples, e depois continua com busca local monótona, resultados simples. Aplicado no problema do caixeiro viajante, talvez a coisa mais simples, uma das coisas mais simples que tem, e novamente pensar em alguma solução. Ok, tem um ciclo. E como melhorar essa solução. E aqui se aplica esse conceito da busca local, né? Então, esse ciclo tem uma certa distância, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Cidade, eu posso somar assistências, e agora a questão eu poderia talvez melhorar isso, né? Para fazer isso, uma busca por modificação, eu tenho que modificar essa rota para obter uma nova. E aqui a parte criativa, né? Eu posso imaginar qualquer coisa. Tem uma série de propostas na literatura, inclusive no exemplo 2.2, eu dou uma, é o K-Exchange. Então, K-Exchange é uma possibilidade que funciona para qualquer K. Então, em particular, o 2-Exchange, a troca de duas arestas, basicamente quer dizer, ok, remove essa aresta, e coloca as arestas inversas, que basicamente, eu vou fazer isso aqui, rapidamente para copiar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então eu vou deixar todos os demais arestas, mas menos os dois que eu removi, e depois colocar as arestas contrárias. Só. Isso. Ok? Isso é o movimento 2 exchange. Okay. E vocês notam que, de fato, isso é essencialmente o mesmo exemplo que dei no slide anterior, porque agora o segmento de 3 a 6, foi invertido. Na representação por uma permutação, isso seria talvez a permutação 1, 2, 3 pontinhos a 9, e aqui isso seria a permutação agora 1, 2, e depois começa com 6, 5, 4, ou continua 6, 5, 4, 3, e depois o 3 continua com 7, 8, 9. Então dá para ver que exatamente esse segmento aqui foi invertido na sequência. Mas então, isso é uma proposta da literatura, de 58, do Kröss, né? Eu posso fazer isso, né? Mas eu poderia fazer outras coisas também. Eu poderia, então, isso é um exemplo de uma vizinhança, conceito central da busca local. Isso é de fato, a vizinhança é a união de todas as possíveis trocas desse tipo. De fato, aqui, isso é uma solução, isso é um vizinho dessa solução. Então, uma solução aqui, e aqui uma solução, vamos chamar uma solução vizinha. Solução vizinha, ok? E todas as soluções vizinhas formam a vizinhança da solução. Mas eu poderia imaginar uma outra coisa. Eu poderia fazer Professor, e como se define, por exemplo, quando tem uma função
que tem múltiplos mínimos locais, né? Teoricamente teria vários Ks, né? E nesse sentido, como a gente não tem uma função para fazer uma derivada, a derivada não daria isso, eu acho, né? E como a gente não tem uma função para fazer a derivada, como que a gente decide qual é o número de K? As duas coisas não são relacionadas, né? O K é um parâmetro que tu pode selecionar livremente, né? Quer dizer, com K igual a 2, o 2 exchange que nós estamos discutindo aqui, vai ter múltiplos mínimos locais, sim. Mas tipicamente você trabalha com isso. Pega K igual a 2 e tu tens uma busca local com 2 exchange, né? Então, entre os vizinhos, vai selecionar o melhor até cair no mínimo local. Mas se tu parte de um outro ponto inicial, tu cai em um outro mínimo local. Tem muitos mínimos locais. Tu pode também trabalhar com K igual a 3, por exemplo. Mas a mesma coisa se aplica lá. Talvez tenha um pouquinho menos mínimos locais. De fato, eu nem sei se alguém quantificou isso. Mas ainda vai ter múltiplos mínimos locais, né? De fato, para nenhum K, provavelmente, exceto talvez trivialmente K igual a N, vai ter múltiplos mínimos locais. Então, para nenhum K fixo, tem que dizer, tu vai ter somente um mínimo local. Então, essa escolha ela é meio intuitiva. Mais ou menos. Essa escolha não é super intuitiva, eu diria, porque mais ou menos. Ela é mais experimental, ela é empírica. Okay? K igual a 1, obviamente, não faz sentido, então o melhor valor que faz sentido, porque tu não pode remover uma resta e depois repor, né? Não tem como fazer. Então, 2 é o menor, e depois 3 talvez faça sentido, talvez 4, 5, 6, não sei. Né? Agora, coisa importante é que qual é o número de vizinhos? Para isso, nós temos que lembrar rapidamente como funciona a busca local. Vai pegar uma solução, como essa aqui, vai analisar todos os vizinhos, ou pelo menos uma boa fração desses vizinhos, para encontrar um que está melhor. E depois passar para lá, repetidamente. Então, passa para lá, repete. Vai olhar todos os vizinhos, você tem um que está melhor, passa para lá. No first improvement, pega o primeiro que melhora. No best improvement, pega o melhor que melhora. Então, o número de vizinhos é importante, porque isso define o custo de cada iteração. E o número de vizinhos no K-Exchange é na ordem de N na K. E aqui, isso bem importante, né? Porque, então, se tu pega um K igual a 2, é na ordem de N ao quadrado. N ao quadrado vizinhos que tem que analisar para encontrar um que melhora. Para K igual a 3, é N ao cubo. Okay? Então, N na 3 vizinhos que tem que analisar potencialmente até encontrar o melhor. No início, se a solução é muito ruim, talvez o primeiro ou segundo vizinho já vai ser melhor. Obviamente, depois passa para lá e faz progresso. Né? Mas pelo final, cada vez mais vizinhos são piores, obviamente, porque a solução já é bem otimizada e é mais difícil. Então, tu paga esse preço aqui. Isso define, basicamente, a efetividade dessa busca local. K igual a 3 é melhor que K igual a 2, então ela dá melhores mínimos locais, soluções de melhor qualidade, mas o custo por iteração é muito maior. Né? O que nós estamos falando aqui são instâncias típicas da literatura que variam entre 1.000 e 80.000 cidades. Né? Então, se pensa em 1.000 cidades, uma vizinhança que é cúbica, nós estamos falando de 1 giga. Né? Então, 1.000 na 3, 10 na 9. Isso é bem pesado já para analisar de forma completa. Porque para cada vizinho ainda tem que calcular a distância, que dá para fazer em tempo constante, mas então isso pode ser bem pesado. Então, tu faz poucas iterações por segundo. Então, o fato é que, então, tu vai ver isso empiricamente, né? Custo para executar o algoritmo versus qualidade da solução. Na prática, turns out, né? Basicamente, na prática é o seguinte, eu conheço ninguém que usa K igual a 4. Diretamente. Proibitivamente grande.
tem k igual a 2 e k igual a 3, tipicamente. K igual a 3, somente com muitos truquezinhos de implementação. Então, isso define a escolha, basicamente. Ok. E a outra parte que foi bem observada, né? Não tem derivada, não tem nada disso diretamente. Então, mas senão isso poderia ser um critério, sim. Então, okay. Você tem uma função objetiva, fx, e aqui o x, e depois seria assim, né? Então, eu posso dizer, ok, nesse ponto a derivada é zero, né? Então, isso não existe, nós temos espaço discreto, né? Mas o espaço discreto, então, é mais ou menos na busca local simples e feito por exaustão, né? Tem esse ponto aqui, esse um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, né? E simplesmente esse ponto aqui é menor que os seus dois vizinhos nesse rascunhinho aqui, né? E aqui tu vai testar todos dois e dizer que, ok, esse é maior, esse também é maior, logo isso é o mínimo local, busca local termina. A busca local monótono, que sempre quer só melhor. Bom, então, acho que isso resume a ideia da busca local. Grande coisa que vocês podem fazer aqui é definir uma vizinhança, né? Então, mesmo que o 2 exchange, 3 exchange, etc., 58, não foi... Bom, não foi óbvio, talvez, no início, que isso funciona bem. E precisava experimentos e outras coisas, e agora é reconhecido que isso é uma boa estratégia. Em contrapartida, então, voltando aqui rapidamente, onde foi isso? Não, acho que não tem mais, mas então, só para dar outro exemplo, então, pega uma rota, um ciclo qualquer, e eu posso pensar numa outra coisa. Pega duas cidades consecutivas, essa aqui, por exemplo, e troca a ordem. Então, isso seria basicamente passar daqui para lá e depois continuar aqui, voltar e fazer isso. Né? Também possível. Uma permutação é bem simples, então eu tenho uma permutação que vai até um pk mais um, e depois até o final, pn. N. E depois troca os dois. Então vai ser pi. Aqui não vai caber mais. Então vou colocar em cima. Pk mais um e pk. Isso também é uma possível vizinhança alternativa. Mas ela é péssima. Na prática. Então, é simples de implementar, não custa muito. Tem só O de N vizinhos aqui que preciso testar. Então, em termos computacionais, bem eficiente, em certo sentido, mas a qualidade dos mínimos locais é péssima. Então, isso não ajuda muito. Então, isso só para resumir. Então, a arte nas buscas locais é encontrar uma vizinhança boa que funciona. Tipicamente, eu vou ter que fazer isso para experimentos, porque tem poucos resultados teóricos, exceto alguns que eu cito nesse capítulo mais tarde. Depois, o que tem aqui na busca local? Sim, tem uma observação sobre cálculo eficiente da função objetiva. Para isso, talvez eu possa voltar novamente para o meu exemplo maior, com uma vizinhança do tipo 2OPT, que vai trocar a ordem das cidades no segmento. Então, passa aqui e depois continua para cá, vai percorrer outro segmento na ordem inversa e depois continua. Então, se eu aplico isso aqui, eu preciso, eu tenho então uma permutação, essa primeira permutação preta, digamos, ela tem uma distância total, não sei, 201, vou inventar uma coisa. Né? E agora, eu tenho uma nova permutação, a permutação verde aqui, que eu preciso saber se a distância é menor ou maior. Então, aqui surge a questão como eu vou calcular a nova função objetiva.
E a resposta sempre você vai somar todas as distâncias de novo. Porém, isso é ineficiente, porque isso tem... então, cálculo ingênuo dessa coisa tem tempo linear, ou de n, o θ de n. Então, a nova distância aqui, talvez isso é óbvio, mas eu posso calcular em tempo constante por pegar a distância antiga. Depois, subtrair, vamos chamar isso de D1 e D2, a distância entre as cidades, quais arestas se remover, então menos D1 e menos D2. E depois somar aqui, então, somar D3 e somar D4, aqui, né? Mais D3 e mais D4. Né? Então aqui eu posso ver se são 4 operações, então, 2 adições, 2 subtrações, basicamente. Então, isso vai me custar somente O de 1, tempo constante. Então, pega a distância antiga, subtrai a distância das arestas que foram removidas, adiciona a distância das arestas que foram adicionadas para saber o novo valor. E melhor ainda, né, eu nem preciso calcular isso, eu só quero saber se a nova distância é menor ou não que a distância antiga. E agora dá para ver que isso é equivalente que eu dizia que D3 mais D4 é menor que D1 mais D2. Então, eu só preciso testar isso aqui. No meu laço que vai percorrer todos os vizinhos possíveis. E caso essa condição aqui é satisfeita, então eu vou aceitar isso como um vizinho melhor e continuar com a próxima iteração da busca local. Okay? Isso é muito, muito significativo na prática, pelo menos, né? Porque então, a abordagem ingênua está com O de n. Está com O de n. E agora vai ser O de 1. Ou seja, eu tenho n vezes mais rápido no meu algoritmo com essa observação. E nós estávamos falando de n igual a 1000 a 80.000. Então, o algoritmo é 1000 a 80.000 mais rápido. Então, essa é a diferença entre resolver ou não resolver o problema, basicamente, em alguns casos. Nas notas e na aula, acho que eu dou um exemplo sobre a programação binária quadrática, que dá para fazer ainda mais no cálculo eficiente. Okay. Depois, no que nós temos aqui, vizinhanças reduzidas, né? Acho que isso já tocamos. Um pouco eu posso fazer isso de forma heurística. Né? Eu dei esse exemplo de excluir cidades que são as mais distantes das permutações. E no problema de caixeiro viajante eu posso fazer de muitas outras formas. Então, aqui o exemplo 2.4 cita uma estratégia muito comum na literatura. Né? Então, para reduzir essa vizinhança 2 exchange que nós acabamos de discutir, eu vou basicamente limitar a distância entre as duas arestas aqui amarelas agora que eu vou remover, porque senão faz muito sentido fazer isso em arestas opostas. Então, aqui só tem as primeiras duas cidades, tipicamente, que eu vou escolher. E depois, a próxima é entre os n igual 20 mais próximas dessas duas cidades. Então, a segunda aresta não é muito mais distante que isso. Isso você mostra empiricamente útil. Então, isso só reforça também que para o 2 exchange, a vizinhança tem, nós falamos, ordem de n ao quadrado, vizinhos, que parece ok, mas mesmo isso na prática é muitas vezes demais. Né? Pensando nas distâncias com 80.000 cidades, por exemplo, seria 80.000 ao quadrado vizinhos que preciso analisar. E aqui tem essas reduções de vizinhanças e uma série de outros truques que eu posso fazer. Né?
aqui, então, o princípio é basicamente pensar como eu poderia reduzir vizinhanças, então, excluir vizinhos da consideração, sem perder muito em qualidade. Depois, no capítulo 2.2, sobre buscas locais monótonas. De fato, busca local monótona é a forma de busca mais comum. Então, a busca local monótona aqui, tudo que nós discutimos aqui foram buscas locais monótonas. Né? Tem uma solução, e tem uma solução melhor, até cair no mínimo local. Né? Buscas locais não monótonas, que permitem também piorar soluções, na busca de melhores soluções além do mínimo local. Acho que isso eu vou introduzir na quinta ou na sexta aula, que são só meta-heurísticas próprias. Né? Que nós temos aqui. Então, talvez, acho que mais ou menos isso. Tem mais 2 teoremas que eu poderia mencionar rapidamente, mas talvez a dúvida aqui, isso mais ou menos o escopo, isso mais ou menos responde a essas dúvidas gerais? Do meu ponto de vista, professor, a gente passou com o caixeiro viajante quase toda a matéria que foi vista. Ok. Agradeço bastante. Tá, então eu vou finalizar essa parte e depois abrir, se tiver outras dúvidas, rapidamente, né? Lembrando aqui no final da parte teórica, de fundamentação, tem alguns resultados. No contexto que nós discutimos, acho que isso é interessante. De forma bem resumida, né? Nós discutimos 2OPT, 3OPT, é legal, qualidade dos mínimos locais, etc. Porém, tem esse teorema, o primeiro, que eu cito aqui, que diz que o KOPT pode ser arbitrariamente ruim. Então, escolhe uma alfa, não sei, 10.000, é possível construir uma instância em que o mínimo local do KOPT é um fator 10.000 da solução ótima. Então, esse é um resultado negativo. Não tem como esperar demais dos KOPTs. Mesmo que nós temos que dizer que isso foi construído adversariamente. São instâncias feias, construídas manualmente pelo Chandra e outros, né, para demonstrar que pode ser muito ruim. Mesmo assim, o 2OPT funciona razoavelmente bem na prática. Então, o 2OPT em instâncias aleatórias, fator 2 ou 3 da otimidade, em geral. Né? Em instâncias euclidianas é muito melhor ainda, uns 8%, 9% da otimidade. Isso reforça, é a última observação aqui, isso reforça o segundo teorema do Chandra, que diz que no caso métrico, então, se as distâncias são métricas, ou seja, desigualdade triangular vale, a linha reta entre 2 pontos é sempre a distância mais curta, ao invés de fazer um zigue-zague. Então, isso é metricidade. Então, caso tenha um caso métrico, o 2OPT de fato é nunca mais que um fator 4 raiz de n da otimidade. Que talvez não é extremamente satisfatório, porque isso cresce com n também, né? Pensando novamente n igual a 1.000. Então, isso vai ser um fator 30 da otimidade. Mas também, na prática, empiricamente, isso é muito melhor. 8, 9, 10%. Talvez. Então, de fato, aqui dá para garantir certas coisas. Ok. Bom, mais alguma dúvida? Parece que não no momento. Por mim era isso mesmo. Ok. Tá, perfeito. Ok.